Matheus, Bom dia a todos e a todas. A nossa sétima reunião ordinária da gestão 2021-2023. Eu sou Gustavo Brito, representante do IFRN. Leiliane? Que eu sei que tem que tirar, mas não poder tirar. Encaminhe para o jurídico. Leiliane, apresentação, Leiliane. Doutora, já que a senhora trabalha lá, tem... Não, eu vou mandar um e-mail. Eu que tenho um registrado. Leiliane Gomes, né, representante da Crefito. Márcia? Bom dia a todos, Márcia Caldas, representando o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RN. Bete? Microfone. Professora Elizabeth Jatobá, representando o CREF 16, Educação Física. Obrigado, Carmen. Carmen Souza, representando a UERN. Solange. Só um minuto, meu. Solange Costa, representante do IFRN, enquanto suplente de Gustavo. Zé Carlos. Bom dia a todos e todas. Estão me ouvindo? Estamos. Baixinho, mas estamos. Sou José Carlos, da Caritas Diocesana de Caicó. José Carlos, Caritas Diocesana de Caicó. Obrigado, Zé Carlos. Michel Souza Garcia de Lucena, representante da Cruz Vermelha. Filial do Norte. Pode falar, Zé Carlos. Sim. Olga, acabou de entrar agora. Mirela. Bom dia, Mirela Ziza, representando a CESAP. Olga, apresentando, Olga, a instituição. Bom dia, gente. Bom dia. Dão para escutar direitinho? Tá sim. Tá bom, bom dia a todos. Eurides teve um problema, né? Tá todo mundo sabendo, ela pediu para comunicar. Sua apresentação, Olga, a sua apresentação, Olga, por favor. Um baixo som. A sua apresentação. Olga? Bom, Olga Regina Pronto, então, Olga Regina, eu acho que ela não está ouvindo direito, mas ela já se apresentou, né? Então, todos se apresentaram. Vou dar início aqui, nossa pauta é curta hoje, e aí a gente vai dar início com os informes. Os informes, o curso, a capacitação, primeiro deles, é que a capacitação, né, do Pacto Nacional de Implementação da Política da Pessoa Idosa, que está sendo organizado, né, pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, sob a coordenação de Antônio Costa, né, do Antônio Costa. Demos início, temos bastante conselheiros do Rio Grande do Norte, né, porque essa capacitação ela foi feita diferente do que tinha sido planejado. Ela foi feita entre Rio Grande do Norte, Acre e Maranhão. Tá? Então, nós temos um grande número de pessoas. Ela era presencial
né? Ou melhor, mesmo no primeiro momento ia ser presencial, se tivesse como, né? Mas já que não teve, virou virtual, né? Virou remota, mas ela foi pensada para 25 pessoas por turma. E depois a UFRN abriu isso para 1.200 pessoas. Então, foi por isso que abriu a quantidade de vagas, né? Então, deixou aberto para quem quisesse fazer. Acredito que hoje ainda está sendo feito inscrições, se caso alguém queira fazer inscrição, no link que a gente passou. E eu posso repassar novamente, se alguém desejar, né? A gente deve ter um número aí de, no máximo, 100 pessoas. Eu não sei se atingiu isso, por causa do próprio sistema da UFRN, que não é muito fácil, né, de entrar no SIGA e para quem é de fora da instituição. E aí muita gente tem reclamado, mas é muita gente mesmo. E eles, por causa das reclamações, né, porque a gente teve problema para acessar, a gente precisou, nós precisamos dilatar o prazo, né? Então, mudou uma vez, mudou a segunda vez, mas felizmente, na semana passada, na quinta-feira, dia 14, nós iniciamos esse curso, né? Então, a UFRN iniciou e nós, enquanto alunos, né? E aí, Márcia, eu estou também nesse curso, e tem alguns conselheiros que estão lá, né? Aprendendo um pouquinho mais sobre esse nosso fazer. Além disso, o segundo informe é com relação à conferência, né? Que finalizou, e nós tivemos... foi muito boa, a gente conseguiu um destaque realmente nacional, né? A gente teve, eu fui convidado, inclusive, para participar da mesa de encerramento e para conduzir os trabalhos do Eixo Educação. Nessa condução do Eixo Educação foi muito importante, foi muito boa, porque nós conseguimos articular toda essa questão da educação, tá? Então, foi muito bom, a gente acabou fazendo, o grupo de delegados que estava nesse eixo acabou fazendo tomou uma decisão de juntar proposta, né? Olga estava comigo nesse grupo, né, Olga? Enquanto delegada. Então, nós tivemos essa possibilidade de não perder nenhuma proposta, né? O Eixo Educação, por exemplo, ficou robusto, ficou muito grande, eram só 5 propostas, mas elas ficaram muito robustas, mas contemplou tudo que a gente precisava, desde a questão da alfabetização, rever a questão de EJA, né? Enfim, então, foi bem legal. Deixa eu só ver aqui. Ok, Márcia. Outra coisa que eu acho que é importante falar foi do Dia do Idoso, né? Que nós tivemos que adiar esse Dia do Idoso. Nós tivemos... Bom dia, Dimitri. Vou colocar aqui Dimitri Crefito. Tá? Dimitri é o representante do Crefito também. Deixa eu só aproveitar aqui, Kellyson, Cruz Vermelha. Acabou de entrar também, tá entrando aqui Kellyson, da Montenegro, da Cruz Vermelha. Seja bem-vindo, Kellyson e Dimitri. Então... Com relação à conferência, 5ª Conferência Nacional, vai ser produzido material, e esse material a gente vai estar disponibilizando para vocês. Dessas propostas que saíram, 5 propostas de cada eixo, tá? O eixo 1 era muito grande, né? E aí teve uma divisão nele, então saíram 10 propostas, 5 para cada um dos sub-eixos. E mais 3 eixos que cada um tiveram
5 propostas. Então, tivemos 25 propostas. Então, como eu estava falando, o destaque do Rio Grande do Norte veio pelo convite que o Conselho Nacional fez para que eu pudesse participar, né, enquanto um dos poucos conselheiros, um dos poucos presidentes de conselhos estaduais que participou, tendo fala tanto na mediação das propostas, quanto na plenária final, né, onde eu falei, até a minha fala foi exatamente antes da fala da ministra Damares. Então, acho que foi bem legal, e como nós, conselheiros que falamos, né, um representando cada... Aliás, o Nordeste teve até 2 representações, mas um representando a cada região, e a gente acabou dividindo as falas, e eu tive uma fala muito sobre ponto a ponto do que a gente precisa abordar ainda e precisa avançar com relação a essa política do idoso. Aí tem no YouTube e é fácil de passar, eu acredito que a maioria de vocês já tenha visto. Então, dando continuidade, já que Márcia entrou agora, né, voltou, né, Márcia, que estava sem o som, nós fizemos a ação do Dia do Idoso uma semana depois, no dia 8, tá? Em virtude do próprio Dia do Idoso ser um dia muito festivo, né? Então, nós tínhamos tanto a Conferência Nacional, naquele dia, finalização da conferência, quanto muitas ações, outras que a gente participou direta ou indiretamente. E nossa palestrante tinha sido homenageada em Ceará-Mirim, né? Estava e seria homenageada, era uma surpresa, tá? Então a gente também não podia estragar a surpresa, dizer a ela que não daria tempo, né? Que o que ela estava se propondo a fazer, de ir para Ceará-Mirim de manhã e voltar às 10 horas para dar a entrevista, não seria possível, né? Então adiamos por uma semana. Eu acho que a gente cria um novo estilo de uma entrevista mesmo, né? Então, não deixar o palestrante solto só, né? Só com a câmera, mas a gente está nesse bate-bola. Eu acho que foi uma experiência boa, né? Ainda precisando aperfeiçoar, mas já mais no caminho que eu acho que é mais atrativo. Não sei se Márcia fica à disposição aí para falar, Márcia, sobre o Dia do Idoso. Na realidade, esse projeto do Café com Conselho é algo que realmente a gente está estruturando. Eu acredito que foi bem positiva a fala, né, da doutora Terezinha, foi algo realmente que contempla um pouco o que, contempla a realidade que a gente deseja, né? Ou seja, o idoso ativo, atuante, participante da sociedade, interessado nas coisas que são relacionadas a ele. Então, eu acho que a mensagem e o conteúdo final ficou muito rico, no sentido de que a gente precisa, na realidade, trabalhar mais essa divulgação, né? Tá lá no canal, tá disponível a todos para divulgar e para encaminhar, porque é algo que está lá gravado. Então, eu vejo como um passo positivo em relação a essa questão da participação, né? Em relação à atuação, no sentido de estar dando voz a pessoas que estão engajadas nesse movimento, porque eu acredito ser realmente uma construção. E ela se preparou, ela foi bem participativa no processo todo, até realmente a participação do programa, digamos, em si. Então, assim, eu vejo como algo que está sendo construído. Claro, vai ter os percalços, porque são muitos desafios, afinal de contas, a gente está aí, fazer igual o Matuto, né? Trincando os dentes para tocar várias frentes. E a gente sabe, Gustavo, que você estava aí uma demanda bem elevada e foi bem brilhante a participação de todos, né? Agradecer aí a Carmen e a todos os envolvidos.
é um processo que tem que ser construído em conjunto para a gente poder ganhar força, né? É algo que realmente precisa da participação de todo mundo, pelo menos na questão dessa divulgação e nesse interesse de estar acompanhando. A gente sabe que são muitas demandas, porém eu acredito que é algo que vai ser consolidado com paciência e perseverança. Eu acho que a gente vai conseguir aí atingir o objetivo, que é dar mais voz, estar realmente envolvendo as pessoas nas ações, né, do conselho e trazendo realmente quem faz algo realmente para o idoso. E aí, eu não sei se é o momento agora, você vai me dizer, Gustavo, em relação ao café do próximo mês, que é o de novembro, que de repente a gente pode estar colocando em prática a questão da apresentação nossa, dos conselheiros e da nossa atuação. Acho que seria um bom momento, até porque Camomila já se colocou à disposição para o café de dezembro. Então, a gente está aí, já deixa em aberto essa questão para a gente poder estruturar isso, ok? Perfeito, eu acho que pode falar. Você quer continuar falando sobre isso? Pode ser. A minha sugestão era que a gente vai estar a primeira sexta-feira de novembro, né? A ideia é manter a questão da primeira sexta-feira, porque realmente houve esse conflito aí das datas, né? De choque de agenda. Vai acontecer na primeira sexta-feira. Eu me coloco à disposição de estar também, né, apresentando o que é que a gente pode estar vislumbrando em relação ao idoso, principalmente nesse viés da arquitetura, do espaço urbano, e dessas questões relacionadas à acessibilidade. Digo acessibilidade pelo sentido dessa inclusão, né, do idoso, e aí eu abro para as contribuições dos outros conselheiros, quem se sente à vontade de estar apresentando a sua atuação na tua área, né? E aí eu deixo em aberto para quem tiver essa disponibilidade de estar fazendo esse bate-bola aí, como o Gustavo falou. A gente pode estar estruturando essa apresentação, ter um mediador, que eu acho que é interessante para a gente também não ficar tão cansativo e ser algo mais dinâmico. Então, manteria a ideia de ter um mediador, a gente estruturaria essa sequência de falas, ou poderia também estar trazendo essa mesa redonda aí, algo aberto realmente para trazer essa fala mais estruturada, né? Da atuação dos conselheiros. Eu acho que é um bom momento para poder também expor quem está compondo, né, o conselho atualmente, a gestão atual. Então, eu acho que é uma forma da gente gerar esse engajamento até no próprio grupo, da gente se aproximar mais e estar aí trazendo essa contribuição nossa, né, de participação do SEDEP. Então, eu deixo em aberto, a gente pode estar colocando no grupo essa lista de quem se dispõe a conversar. É 1 hora, né? A gente limita esse tempo para estar nos 10 primeiros minutos aí fazendo essa breve apresentação, esse acolhimento. A gente estrutura essa fala, abre o espaço para também as pessoas perguntarem ou quiserem participar, mas é algo dinâmico. É assim, eu vejo que no instante passa esse tempo. Para mim não é dolorido, não. Mas, enfim, a gente abre aí esse espaço para vocês também fazerem as contribuições de vocês e se disporem aí a esse momento de apresentação. Tá bom? Márcia, é importante dizer que são 8 perguntas, 6 entre 6 e 8, né? 6 e 8, 8 no máximo. Porque como a pessoa vai falar um pouquinho, né? Então fala sobre quê? Sobre o seu trabalho, né? Sobre o seu conselho, as ações que tem voltadas à pessoa idosa, claro, né? Que é o que a gente trabalha, atua. Eu acho que é isso. E quem se sentir à vontade pode conversar com a gente, porque conversar com Márcia, desculpa, com a gente não, com Márcia, direto, e pode trabalhar. Caso não tenha ninguém, tá? O IFRN pode ser o primeiro, sem problema nenhum, Márcia. A gente pode também conversar isso, mas eu queria ver se mais alguém quer. Se vocês acharem que a gente pode iniciar também, se ninguém se prontificar até lá, aí o IFRN já se coloca. Tá bom, Márcia? Ok. E aí talvez as pessoas também estejam esperando
alguém, né, a cobaia, né? Alguém ir primeiro para ver como é que é, o que é propriamente dito. Carmen? Olá, conselheiros e conselheiras, presidente, bom dia. Eu estou com saudade de vocês, eu não sei o que está acontecendo, estou me sentindo tão distante. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Eu estou nesse projeto junto com Massinha, né? Com a aprovação de Gustavo. E durante o nosso último Café com Conselho, o StreamYard comunicou uma mudança no plano, né? A gente faz a transmissão através do StreamYard, que é uma outra plataforma que disponibiliza essa gravação para deixar pelo YouTube. E desde o último evento, a plataforma começou a ser paga. Se a gente quiser deixar o nosso vídeo disponibilizado, gravado, como aconteceu nos últimos eventos, aí a gente vai ter que pagar uma mensalidade. No último mês, devido àquela correria, aquele momento que a gente estava vivendo, que era Gustavo na conferência, todo mundo, eu acabei pagando e deixei acontecer, certo? Mas aí a gente precisa ver. Se a gente quiser deixar gravado, vai ter que fazer o pagamento dessa mensalidade. Se quiser fazer no momento online, sem gravação, aí ele fica gratuito, tá? E também tem uma outra alternativa, conectar mais seguidores para o nosso canal do YouTube. Pois, se a gente conseguir fazer com que o nosso canal tenha 1.000 inscritos, a gente consegue essa veiculação de disponibilizar a live e a gravação de forma gratuita. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu acho o Café com Conselho um projeto muito bonito, que está realmente aí como protótipo nos passos iniciais, numa perspectiva de aproximar o Conselho Estadual ao Rio Grande do Norte, não só aos outros conselheiros, mas à comunidade em si, nessa perspectiva do que o Conselho faz, do que o trabalho com o idoso pode fazer. Então, eu vejo que é um projeto que precisa continuar. No entanto, a gente precisa estabelecer estratégias de como a gente vai trabalhar essa continuidade. Vamos buscar algum patrocínio de alguma instituição? Vamos buscar uma campanha para conectar seguidores? A gente precisa estabelecer aí uma campanha para poder fazer com que o nosso projeto caminhe, né? E aí, se for o caso, eu iria até sugerir que a gente não tenha atividade no mês de novembro, que é para justamente se articular e verificar a possibilidade dessa campanha, e aí a gente retomaria ou em dezembro ou em janeiro, já com o resultado do planejamento que deveria seguir, entendeu? Então, a minha fala é mais ou menos nesse sentido. Carmen, eu vou fazer uma proposta, que a gente sente, né, você, eu e Márcia, né, que vocês duas estão mais à frente, e quem mais queira, claro, né, marque o dia e coloque lá no grupo para a gente decidir isso, porque eu acho que vai demandar um tempinho a mais, né, para a gente pensar, a Márcia vai pensar também, enfim, aí a gente vê qual é o melhor. Eu olhei agora, só temos 64 inscritos no canal, então é muito pouco. E aí, para a gente chegar a 1.000, vai demandar um trabalho muito grande nosso, né? Então, você acata essa decisão, essa proposta? Pronto. Então, é só as duas marcarem, pode marcar vocês duas e eu me encaixo. Tá bom? Agradeço. Mais alguém quer falar sobre esses pontos que nós colocamos até agora? Capacitação, conferência e Dia do Idoso. A pauta seguinte, eu acho que está prejudicada, que é a fala sobre o edital do Ministério, né, o edital para as ILPIs. Acredito, não sei se Carmen vai estar mais à frente, ou Márcia também, mas quem está à frente mesmo é Juliana, né? Então, tem muitas demandas vindo das ILPIs e eu estou repassando essas demandas todas para Juliana, tá? Algumas demandas vêm dizendo que não consegue, não sabe nem aonde acessar.
E aí ela manda para mim sempre as respostas, né? Dizendo, eu acho que as pessoas não leram direito, que está tudo escrito lá. Enfim, então essa demanda que teoricamente não é nossa, tá? Mas o Ministério pediu para que a gente fizesse essa articulação e a gente acatou ela como nossa também, tá? Para contemplar o máximo de instituição filantrópica que a gente tem aqui possibilidade. Pode falar, Carmen. Ela falou comigo, Gustavo. A gente confessa que a gente não se sentou para fazer o estudo, mas ela fez o estudo sim do edital. Ela está super por dentro. E ela perguntou mais ou menos qual é o direcionamento. E eu disse que é essa divulgação e instrução. Porque por mais que as instruções estejam no edital, tem muitas IUPs que não têm o costume, que não têm a habilidade de trabalhar com essa perspectiva do edital. Então, o trabalho da gente para poder fazer, digamos, essa aproximação é realmente instrucional. É instruir, é ensinar, é falar, ainda que esteja tudo lá no edital. Perfeito. E aí ela me pediu para passar nessa... a gente tem um grupo com as LPIs, as dúvidas que estão surgindo, eu estou passando no privado das instituições o contato dela, como ela pediu, do WhatsApp, e ela está tirando todas as dúvidas. Tá? Então, com relação a isso, o que eu posso informar agora para vocês. Essa discussão do caso do idoso de Canguaretama, na verdade, é o ponto 3, o que eu queria trazer, ela também está prejudicada. Por quê? Porque eu estou conversando com o doutor Guglielmo, né? Até agradecer a Carmen por ter nos apresentado há um tempo atrás, né? Agora ele é o responsável, né, pelo CAOP Inclusão, e assim um parceiro muito grande, né? O Ministério Público, a gente viu também com a dona Terezinha essas parcerias que são importantes, de promotoria, enfim. E eu estou conversando com ele, aí eu estou conversando com a Mirella, que está aqui, né, com o pessoal da CESAP também, para entender melhor. Hoje, como é que acontece com as fraturas? Qualquer pessoa que não teve fratura exposta, volta para casa. E fica lá, como esse homem ficou, esse senhor ficou de 60 anos com dor. Né? Então, ele estava indo para o trabalho de moto, teve um acidente e quebrou muito feio. O braço dele o osso está fora, deslocado, uma parte da outra, né? E sentindo muita dor. Então, chegou para a gente. Ele foi atendido no dia 12, no Valfredo Gugel, foi feito uma tala, enfim, e encaminhado de volta para Canguaretama, para a casa dele. E a família desesperada, porque a família não tinha entendido mesmo, né? Uma pessoa mais humilde não tinha entendido o que era para fazer. Estava com o papel na mão e não sabia o que fazer. E realmente não tem o que fazer. Tem que aguardar as vagas. Né? Então, conversando com o doutor Guglielmo, eu entendi que esse processo já é dessa forma há muito tempo, né? Embora seja desumano, porque a pessoa está com dor, está muitos dias ali, né? E hoje, olha só, foi dia 12, hoje é dia 19, ele foi encaminhado novamente, depois de muitas ligações que eu fiz, foram muita gente, foram mais de 20 pessoas que eu falei, e aí conversei com o município de Canguaretama, e o município está mandando agora, novamente, para uma consulta no memorial. Tá? Então, essa pessoa que já tem o diagnóstico, que já tem todas as radiografias, volta hoje, 7 dias depois, para uma consulta, para marcar, aí sim, a cirurgia dele, que aí vai demorar mais uma semana no mínimo, e talvez mais. Então, essa lógica eu achei muito perversa. Né? E conversando lá com o município de Canguaretama, eu ouvi deles, da saúde de lá, explicando que isso é recorrente. Com o pé diabético, por exemplo, né? Eles deram esse exemplo do pé diabético, que algumas pessoas vão já num estágio péssimo,
já para amputar e não fazem a amputação, né? Então, eles até disseram, tem idoso aqui que vai para o hospital da polícia para amputar e quando chega lá, é feito um paliativo, volta para casa, né? Então, a pessoa dá entrada pensando já nisso, porque o pé já está numa situação muito difícil e não acontece na hora, não acontece no dia. A gente sabe, ou pelo menos a gente ouve muito a questão do SUS, como é, e tudo mais, mas eu acho que o Conselho vai precisar se movimentar de outra forma. Agradecer a Mirella, sim, que a gente tem conversado diariamente, e são muitas vezes por dia, não é uma ou duas, são muitas vezes por dia, a gente tem trocado essa figurinha, ela passou até um contato, só que a gente precisa realmente se apropriar. Tá? Então, fui lá no grupo que a gente tem dos ex-presidentes e vi com a Adna que isso acontece há muito tempo. Né? Então, estou tentando achar alguma saída para a gente pensar. Então, minha proposta é eu vou ter que estruturar isso para a gente ver como se articular como nós vamos nos articular, né? Talvez com os secretários estaduais, que nós somos do Estado, né? Um conselho estadual, a questão da própria governadora, de depois pedir uma audiência. Eu estou voltando dia 5 de novembro para as aulas, provavelmente eu volto. A gente deve estar voltando ainda metade remoto, metade presencial, mas enfim. Então, isso já vai me dar mais uma segurança para estar presencialmente nesses debates. Como o André sempre fala, né? Leiliane também sempre fala dessa questão do presencial, de estar mais junto e tudo mais. Então, acho que a gente vai precisar, talvez, a Assembleia Legislativa. Então, com relação a isso, eu queria já estar com isso posto para a gente debater hoje. Mas, infelizmente, é um caso que precisa ser muito estudado, muito. Como é que acontece? Porque é uma estrutura brasileira, né, que já vem falha de décadas. Né? Então, não vai ser numa reunião que a gente vai achar as soluções. Mas eu acho que, pelo menos, a gente podia tentar entender para a gente ver se a gente tem condições enfim, de ter alguma resposta para a população, tá? Não sei se alguém quer falar sobre isso ou podemos, diante dessa minha fala, deixar para um outro momento. Pode falar, Leiliane. Está fechado seu microfone. Estava tentando abrir. Assim, eu acho que é um problema sério, né? Isso, dentre outros problemas tantos que acontecem em relação à saúde, né? A gente sabe que o SUS, existem regras de como entra, de como esse idoso pode ser atendido. Então, eu sugiro para a gente se aproximar mais do secretário de saúde, antes de ir para a governadora, antes de fazer uma ação maior. A partir do momento que a gente se aproxima politicamente, dentro das nossas prerrogativas enquanto conselho, que é defender, né, esse idoso que está lá com problema, um braço quebrado, né, prejudicando a vida dele como um todo, e aproximar inicialmente para apropriar mais e dali puxar o secretário de saúde para a gente e aí a gente fazer uma ação maior. Essa é a minha proposição. Beth, está fechado o seu áudio. Elizabeth Jatobá. Tá fechado ainda, viu, Beth? Não era falar, não. É que me ligaram nessa hora, só para me atrapalhar. Aí eu eu despachei a pessoa, estou em reunião. Tá bom. Então, concordo com Leiliane, né? Eu acho que a ideia é essa mesmo, é entender o todo, é entender também com a promotoria, né? Porque eles todos sabem disso há muito tempo,
né? E aí a gente talvez pensar na política estadual, né, que a gente tinha proposto. Eu acho que o segundo ano nosso vai ser muito mais produtivo, porque já vai estar presencial, e o presencial é diferente, né? Enfim, então é mais tranquilo. Então, próximo passo, próximo ponto 4. Se alguém quiser falar alguma coisa, gente, pode falar, viu? Pode levantar a mão ou que eu paro aqui. Já estou aqui. Eu só quero Você quer ressalvar falar, uma Olga? coisa. Quero. Pode falar. Está aberto, né? Tá. Bom dia a todos e a todas vocês, meninas, e a todos mesmo. Nesse encontro que nós tivemos em Ceará Mirim, estava presente o deputado Baldo. E ele foi bem taxativo em afirmar que estaria à disposição do Conselho Estadual, inclusive do Conselho Municipal em Ceará Mirim, e todos os que estivessem em defesa e em prol do idoso. Então, ele está bem ciente das coisas que acontecem, e ele é um dos precursores nossos para a defesa do idoso, encontro, como já houve, né, Gustavo, lá na Assembleia, né, no gabinete dele. Então, eu acredito assim que se nós buscarmos também ele para nós teremos outro aliado nesta nossa caminhada. Porque não é possível. Eu já trabalhei na área da saúde e eu estou bem consciente do que acontece, a realidade, do que é mesmo a nossa realidade. Então, foram várias brigas e que eu me impus, exigindo a prioridade, porque a doutora Terezinha, lá, quando ela falou, lá em Ceará Mirim, ela foi bem clara na conversa dela. Não é preferência, é prioridade. Né? Ela disse, não é só a partir dos 80 anos. Todo idoso, em qualquer lugar que ele chegar, seja em qualquer situação, ele é prioritário. Isso é institucional e constitucional também. Então, nós temos que ver aqui e fazer valores, né, Gustavo? Porque eu sei dessa história da amputação, do mau atendimento, enfim, né? Então, eu entrei nessa engrenagem, a briga, eu sei que é uma briga quase que inglória que nós temos, porque se eles têm o amigo, é meu amigo, eu vou dar preferência, é uma pessoa humilde, então tem que ficar lá esperando, enfim. Então, a minha briga sempre na unidade de saúde que eu trabalhava era essa. Por quê? O fulano que chegou agora vai ser atendido e aquele idoso que está lá não foi atendido. Ah, não, porque ele é meu amigo. Não é questão de amizade. É questão de prioridade. Então, isso aí nós temos que... Eu sei que vai ser uma caminhada dura. Uma andorinha só não faz verão, né? Mas a gente está junto, Olga. A gente está junto e tem muita gente, né, para nos auxiliar. Agradeço, Olga, a sua fala e vou passar para a quarta ponto de pauta, que é a eleição da nova secretária executiva. E aí eu falo por que é importante isso. Na hora que nós conseguimos organizar o fundo, agora, né, conta tudo mais, porque demorou, porque precisou mandar tudo isso para o banco, os meus dados e os dados de Tiago foi remanejado nas setas, ele continua nas setas, mas não é mais cargo comissionado, então não tem mais matrícula. Ele não explicou se é hoje um estagiário, enfim, o que ele está assumindo, que papel está assumindo lá, né? Mas, diante disso, sem matrícula, ele não pode mais estar no conselho. Aí voltamos para a estaca zero. O fundo continua, a conta continua sem estar regularizada, tá? E aí vamos precisar realmente de alguém que se disponibilize. Quem organiza, quem mexe, quem faz tudo no fundo é a Setas. Mas tanto a presidência quanto a secretaria executiva, o nome nosso está na conta do banco.
tá? Era no nome de Tamires e Camomila, e agora está aguardando para a gente. É tanto que veio ontem um documento já pedindo aos municípios, acho que são 12, Caicó, Natal e tudo, que já comecem a definir o que vai fazer com o dinheiro do fundo. E o nosso não apareceu, porque não está na nossa conta ainda, né? Então, queria saber se alguém se disponibiliza a essa função. Até coloquei lá, eu acho que tanto Carmen quanto Márcia são nomes muito bons para isso, não desmerecendo os outros, qualquer um outro que queira, eu acho que todas as pessoas que estão aqui são nomes bons para assumirem essa função, tá? Enfim, de secretária executiva, a gente já viu lá na nossa primeira reunião as atribuições da secretaria executiva, e eu queria ouvir vocês, né? E como eu acho que as pessoas não vão se manifestar, eu queria saber. Aliás, vocês podem. Fiquem aí à vontade. Carmen, Márcia. As duas são competentes. Existe alguma possibilidade da gente compartilhar, pronto, eu e Márcia compartilhar essa secretaria, ou tem que ser um nome só? Não, tem que ser um nome, porque esse nome é o nome que vai estar oficialmente. A gente tem que votar nele para ser oficializado, né? Inclusive, para a gente não ter que ficar gerando vários documentos, eu acho que a gente vai ter que ter como se fosse uma confirmação não precisa, porque aí a gente vai ter que ter vários documentos. Um falando sobre a presidência e a vice-presidência, e outra ata, que é a ata de hoje, falando sobre a secretaria executiva. Isso, acredito que seja dessa forma, sim. E outra dúvida, foi verificado aquela possibilidade de cadastro de usuário externo para a gente já resolver, digamos assim, aquela situação das atas anteriores que estavam pendentes e começar a trabalhar num dinamismo novo daqui para frente? A informação que Ícaro tinha passado, salvo engano, foi Ícaro que passou, não foi Tiago, é que estava impossibilitado. Só que logo depois alguém disse que, eu não sei se foi Zé Carlos que deu a sugestão de que era possível sim, né? Aí a gente está nesse impasse. Mas... Gustavo? Pode falar, Olga. Mas a gente vai ver de novo, nesse caso, não poderia nomear assim, como em outros órgãos tem, uma segunda secretária e botar um adendo em um documento oficial no impedimento, muitas vezes, da secretária não poder estar presente, a segunda secretária assumiria, assim, eventualmente, em eventual afastamento da primeira secretária, né? Porque eles têm primeira secretária, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro. Seria Não, porque a gente tem que mudar o regimento para isso. Era isso que eu ia falar. Tem que mudar o regimento, regime interno. Sim, tem o estatuto, né? É o regimento interno. É o regimento interno. Ok. Carmen e Márcia, me digam aí, porque eu fui convidado agora, a gente está no final, quase no finalzinho, né? Vou deixar aberto para vocês, mas eu fui convidado agora pelo Ministério para conversar agora, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, sobre um edital, agora às 10 horas. Aí eu vou ter que me ausentar. Eu queria, nesses 5 minutos, que a gente está finalizando já, nesses 5 minutos a gente ter essa decisão, porque sem ela, a conta está parada, de novo. Você já recebeu a listagem da nova diretoria do CNDI Brasil? Não, ainda não.
Gustavo, eu disponibilizo o meu nome, pode colocar. Graças a Deus. Pronto. Diga, Márcia. Carmen, e aí eu posso estar dando esse suporte extraoficial, assim, no sentido que, assim, a gente sabe que tem que cumprir o que está determinado nas regras, mas eu me disponho a dar esse suporte à Carmen, porque a gente sabe que é uma demanda que, às vezes, realmente requer, né, assim, uma energia a mais, então eu me coloco à disposição de Carmen, até porque a gente tem aí uma afinidade de trabalho, eu acho que dá certo, tá bom? Perfeito. Se Carmen se aperrear, estou aqui à disposição dela e de vocês também, tá bom? Perfeito, agradeço demais, Márcia. Zé Carlos? Então, só para dizer que eu não me coloco porque eu estou numa outra função, estou numa presidência de um conselho, mesmo que interinamente até dezembro, mas que isso exige bastante, que é do Conselho Estadual de Economia, desculpa, é tanto conselho que do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, eu não me coloco por questão de demanda mesmo, e para não dar conta é melhor não estar me colocando à disposição. Perfeito, Zé Carlos, eu concordo com você também. Solange? E agradeço. Gustavo, Marcinha e Carmen, eu posso também ajudar. Nesse primeiro momento, certo? Eu peço só para vocês um pouquinho de calma, mas assim, a partir de janeiro eu posso ajudar também a vocês, entendeu? Até mesmo a questão dos documentos, na questão das atas, essas coisas todas, tá certo? Vocês podem contar também com o meu apoio, tá certo? Com a minha ajuda, tá bom? Eu me proponho. Ok, Solange, muito obrigado. Leiliane? Eu queria parabenizar aí a Carmen, né, e dizer que seja bem-vinda ao grupo. Mas vamos botar em votação. Tem que botar em votação? Tá, beleza, você já tem que votar. Tá, mas deixa eu só concluir, aí a gente já para a votação. Só para dizer, Carmen, que eu também me coloco à disposição, eu até já tinha me disponibilizado um dia da semana com o Tiago, eu vou reiterar a fala da importância de estarmos ocupando os espaços lá de forma presencial, embora que não tenha internet, não tem nada, eu disponibilizo a minha do conselho, para a gente estar trabalhando lá inicialmente, mas eu falo da questão do território, de se trabalhar presencialmente até nas atas anteriores que ficarem abertas, tá? Eliane. Gente, então, em regime de votação, quem concorda, quem vota aí em Carmen Lúcia da Silva Souza, representante da UERN como secretária executiva da gestão 2021-2023, permaneça como está. Querem levantar a mãozinha para a gente votar diferente? Levanta a mãozinha aí quem vota em Carmen. Espera aí, deixa eu levantar a minha também. Kellyson, enfim, então quem não levantou a mãozinha, Carmen, obrigado, gente. Quem não levantou a mãozinha aqui, levantou a mãozinha virtualmente, né? Então, por unanimidade, Carmen, nossa secretária executiva a partir de agora. Obrigado, podem baixar a mãozinha. Gente, eu deixo o último ponto para vocês, que eu só tenho realmente 1 minuto, eu deixo o último ponto para vocês em aberto, se alguém quiser falar sobre alguma questão. Então, podemos encerrar. A questão é sobre a nossa reunião física. Nossa reunião física. Nossa reunião de quê? Física, lá, material na Casa da Cidadania. A proposta de Leiliane é que a gente faça ela híbrida, né? Tanto física quanto pelo computador já na próxima reunião, no mês de novembro. Tá? A gente só vai analisar direitinho, e aí Leiliane vai voltar lá para ver direitinho se a rede vai pegar, a gente vai fazer uns testes inicialmente. Isso. Se não, André tinha proposto para dezembro, e a minha proposta era ficar para 2022, né? Eu disse até que volta agora em novembro, mas se a gente também puder estruturar melhor, se apropriar melhor do espaço para voltar
em 2022, eu acho que talvez fosse mais tranquilo para a gente passar por essa transição. Mas, se for para voltar agora, temos 3 possibilidades de volta. Novembro, dezembro ou janeiro. Ok? Carmen, eu já te coloquei no grupo, tá? Devidamente empossada. Você já está no grupo, mesa diretora, tá? Olha, coisa boa. Gente, então eu agradeço. Se ninguém tem mais nenhuma colocação, se tiver, podem falar. Se não tem nenhuma colocação, começamos hoje às 9h15 e acabamos às 10h01. Né? Então, tivemos uma reunião realmente muito rápida por hoje. Então, agradeço imensamente a participação de todos. Carmen, seja bem-vinda. E é isso. Tá bom? Até a próxima reunião. Tchau, tchau. Foi bom ver vocês. Bom dia. Igualmente. Beijos. Bom dia. Parabéns, a todos. Carmen. Parabéns, Obrigada, Carmen. Olga.